pessoas não conseguem alcançar os seus objetivos. Por quê? Por quê? Porque não gerenciam o seu tempo, isso mesmo. E a pior coisa, você abrir um Instagram, você chegar na escola, você estar em qualquer lugar e as pessoas falarem que, ai, como a vida tá corrida, como a vida tá corrida. Muitas vezes a vida tá corrida dessa forma porque nós não organizamos o nosso tempo. Ou porque nós não organizamos o que é prioridade para a nossa vida. Um exemplo, quando eu saí do presencial para vir pro digital, que tem muita coisa para fazer, eu teria coisas para fazer aqui às 24 horas do meu dia. Mas eu me organizei de uma maneira em que eu tenha produtividade e qualidade de vida, tá? Por mais que nós tenhamos coisas para fazer o dia inteiro, eu preciso organizar e pensar o que vai me trazer qualidade de vida e resultados. Então, o que eu quero dizer hoje sobre gerenciamento do tempo é que você organize a sua vida, para você organizar a sua vida, fazendo tudo que efetivamente é necessário ser feito, mas mantendo a qualidade. Nada vale a pena, meninas, quando nós queremos abraçar o mundo, tá? Para muitas vezes, por resultados que a gente nem sabe qual é o resultado que nós vamos alcançar e não ter qualidade no seu dia a dia. E eu falo isso por experiência própria. Eu era uma dessas pessoas que eu estava em movimento o dia inteiro e eu chegava no final do meu dia cansada, estressada. Eu começava o meu novo dia cansada, estressada, e isso, na verdade, não me fazia produzir o tanto que eu conseguia. Então, hoje, eu quero que você reflita isso. Quando nós organizamos, tá, o gerenciamento do nosso tempo, construímos uma estratégia de posicionamento, tá, do dia a dia, de como que nós vamos agir, nós temos menos estresse, menos surpresas, tá, no nosso dia a dia. Nós temos mais tarefas executadas, porque nós executamos mais tarefas e a nossa produtividade aumenta. Então você não pode esquecer disso. A sua produtividade aumenta quando eu sei o que eu vou fazer, tá? E me organizo para isso. Claro que sempre vai ter imprevistos, tá? Mas eu sei o básico que eu vou fazer. O que acontece? A minha vida flui melhor. Então, eu conversei com você sobre isso no nosso café com a diretora hoje de manhã. E eu retomo aqui porque eu quero que fique salvo para que você não esqueça, tá? Não esqueça que quando você tem uma vida organizada, tá? Quando você tem uma vida organizada, as coisas fluem melhor. E para isso, então, eu tenho algumas sugestões para vocês. Primeiro ponto, você não é a Mulher Maravilha, você não é o Homem Maravilha. Nós somos pessoas que estamos aí trabalhando com afinco, trabalhando com diversidade, né, com várias coisas, mas nós podemos delegar tarefas. E para isso eu preciso conhecer para quem que eu vou delegar a minha tarefa, né? Mas eu posso estar de forma resumida te falando, eu quero te pontuar isso, que você deve delegar tarefas. Mas a delegar deve ser para as pessoas certas e sempre monitorando. Segundo ponto, tá? Para que a gente melhore o nosso tempo, a nossa produtividade, é priorizar o seu trabalho. Tem pessoas que muito erram, por quê? Porque acabam priorizando fazer de todo mundo menos o seu trabalho. Daí sobra para fazer à noite, para fazer no final de semana, para fazer em outro momento, e isso sobrecarrega. Então, priorizar o seu trabalho, que é da sua função, é fundamental.
Ai, Ana, então quer dizer que eu não devo ajudar o outro? Claro que deve, mas tem tudo o seu momento, tá? E esse é um grande mal das nossas escolas, tá? Um grande mal dos diretores, dos coordenadores. Por quê? Eles deixam de fazer o seu trabalho para ir ajudar outra pessoa. Tem que ajudar? Tem que ajudar. Mas se você não fizer o seu trabalho, você vai prejudicar inúmeras pessoas, além de si próprio, ok? Um outro ponto que nós precisamos entender, que nós precisamos eliminar, diminuir a procrastinação, né? Nós não conseguimos 100%, mas a gente precisa buscar diminuir a procrastinação, que causa um malefício muito grande nos nossos resultados. Quanto mais nós procrastinamos, mais longe nós estamos do resultado que nós tanto sonhamos, né? Então, assim, não procrastine, fuja da procrastinação, diminua o quanto mais for possível. E isso é um processo doloroso muitas vezes, tá? Lembra que eu já falei aqui em outros momentos e quero salientar mais uma vez do prazer imediato. Quando nós procrastinamos, pessoas procrastinadoras se perdem muito na questão do prazer imediato. O que é o prazer imediato? É aquele momento em que eu escolho ficar na cama do que fazer o meu café da manhã aqui com vocês. Eu tenho um prazer imediato. Eu fico lá, eu deixo, mas assim, ó, eu tô procrastinando, eu tô deixando de aproveitar esse momento que vai me trazer resultados. Então, o que eu tô fazendo aqui não é uma brincadeira, eu resolvi abrir uma live e gravar. Não, é o meu trabalho. Eu tô priorizando o meu trabalho e deixando de ter um prazer imediato. Porque o prazer imediato, ele não vai me levar ao resultado final. Faz sentido isso para vocês? Me contem aqui. Eu mudei de cadeira hoje, eu tô mexendo aqui, né? Muito. Mas faz sentido? Tranquilo para vocês essa situação? E outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu queria que vocês escrevessem aqui para ver se vocês concordam, discordam, se tem algo para complementar. Porque aqui no nosso Café com a Diretora, segunda edição do dia, né? Segunda edição do dia, o nosso objetivo é troca, né? É eu falar aqui, você falar aí, para juntas nós aprendermos. Então escreva aqui o que você acha desses pontos que eu falei para você, estratégicos para você melhorar o gerenciamento do seu tempo. Tranquilo? Pode aproveitar no seu dia a dia, anotou no seu caderninho? Então faça isso, pessoal, anote no seu caderninho aí para não perder essa orientação. Então assim, ó, um outro ponto que eu quero falar para vocês sobre a questão do gerenciamento do nosso tempo, nós temos que eliminar do nosso campo de visão aquilo que nos tira a atenção. O que eu tenho que eliminar, tá? Eu tenho que eliminar do meu campo de visão coisas que me tiram a atenção. Se eu tô fazendo um projeto diferenciado e o meu WhatsApp sempre pipoca de informação, tá? Eu tenho que deixar o celular mais longe quando eu tô fazendo o projeto. Por quê? Porque senão eu pego cada pouco para ver se quem foi que me mandou mensagem, quem foi que me mandou alguma orientação, que não, naquele momento não é necessário. E se nós falamos lá para o nosso aluno, ó, vamos utilizar aqui em cima da mesa agora somente o material que você vai precisar para essa determinada tarefa, para essa determinada atividade, a mesma indicação, a mesma orientação deve caber a nós adultos. Nós devemos fazer para nós adultos também, pensar da mesma forma. Se nesse momento do meu dia eu preciso somente, tá? Eu preciso somente de determinados instrumentos em cima da minha mesa de trabalho, eu posso eliminar do meu campo de visão
para que não fique efetivamente tirando a minha atenção. Ok? Deixa eu ver o que a Raquel aqui escreveu. Muito importante anotar tudo que deve ser feito. Meu celular fica no silencioso quando estou precisando concentrar. Perfeito! E aquilo que eu já falei para vocês, que eu brinquei com vocês hoje, tá? Também durante o café da manhã, nós precisamos nos organizar. Organizar o que nós vamos fazer para o nosso ano, organizar o que nós vamos fazer para o nosso mês, organizar o que nós vamos fazer para a nossa semana, organizar o que nós vamos fazer para o nosso dia, né? Então, até brinquei antes e vou mostrar agora aqui para vocês também, um pouquinho de como que eu organizo aqui. Deixa eu ver que eu mostrei antes e depois me mandaram no direct que gostaram. Olha só, eu tenho minha agenda, tá? Tenho minha agenda, né? Aonde que eu tenho gerencio o meu tempo que tem ligação com outras pessoas. Eu tenho minha agenda de atividades, onde que eu tenho meu campo, que eu trabalho com as minhas ideias. Eu tenho o meu checklist, tá? E eu já tenho aqui, ó, vou mostrar aqui. Olha aqui, ó. Eu já tenho tudo programado, assuntos que eu preciso pensar a semana que vem. E da mesma forma que eu tenho muito grande aqui, ó, programado, que tá no meu campo de visão, questões que são de extrema relevância, que se eu não der atenção, eu preciso fazer o quê? Pode me causar problemas. Então eu penso sempre nisso, meninas, para que eu consiga me organizar de uma forma mais consistente. No papel, visual, eu sou visual, eu preciso ver, eu preciso escrever, eu preciso ver. Então sinta o que vai fazer bem para você e reconstrua o teu dia a dia se ele não está sendo produtivo. Ó, a Renata falando, tenho 2 agendas, escola e outras anotações diárias que preciso executar durante a semana. Perfeito, é isso que nós precisamos estar fazendo, tá? E cada um, na verdade, se organiza do seu jeitinho, vê o que dá certo, pega as sugestões das pessoas, tá? E vê o que dá certo e aplique, por favor, no seu dia a dia. Quando nós gerenciamos o nosso tempo, lembre, nós temos mais resultados, nós temos mais condição de fazer com que o nosso dia a dia flua melhor, ok?